Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária e comunhão com Deus todos os dias, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no link abaixo, ative o sininho para você receber sempre novidade quando eu posto um vídeo novo. Então vamos começar a nossa leitura de hoje e, como sempre, com uma breve oração. Pai, obrigada por mais uma vez estar aqui na tua presença. Deus, vai de encontro, Senhor Jesus, com essa pessoa, com a sua família, Senhor. Cubra, Senhor, cada um com a tua graça. Ensina-nos, Senhor, a amar o nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, a semear na vida das outras pessoas da forma que nós podemos, Senhor, com aquilo que nós temos. Porque na tua palavra diz, Senhor, que se formos fiel no pouco, também seremos fiel a ti no muito. E eu tenho certeza, Senhor, que cada um de nós temos um pouco para semear na vida das pessoas, mas muitas das vezes nós não sabemos como fazer ou achamos, Senhor, que esse pouco é tão insuficiente que não vai fazer nenhuma diferença. No entanto, cada dia mais eu consigo contemplar o quanto esse pouco vai abençoando cada dia. É o que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço também por essa leitura de hoje. Em nome de Jesus, amém! E hoje é o nosso 104º dia. Vamos ler Josué capítulo 9, a partir do versículo 3 ao capítulo 10, versículo 43. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velho, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial e a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura, habitais no meio de nós? Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos os teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Ogue, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro. E dizei-lhes, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e nossos sapatos já têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurados. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo,
Por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Gibeão é sitiada por 5 reis. Capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, e eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. E enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detém-te em Gideão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele, ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. E disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segue os vossos inimigos e fere os que ficaram atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus
já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abre a boca da cova, e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova. O rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E chegaram, e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio de espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina, e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois, Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada. Assim a seu rei, com todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada. E a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, a Líbina e a seu rei, assim fizeram a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial de Gilgal. Estudo de hoje, Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 14.
Como o Sol e a Lua pararam? Duas explicações para como esse evento ocorreu têm sido dadas. Uma rotação mais lenta da Terra deu mais tempo a Josué, conforme o original em hebraico para indicar, ou alguma refração em comum dos raios solares deu horas a mais de luz. Contudo, a Bíblia é clara quanto ao dia ter sido milagrosamente prolongado e que a intervenção divina fortaleceu o povo de Deus para derrotar seus oponentes definitivamente. Independente de como ocorreu o milagre, o Deus de Israel mostrou grande poder sobre os céus. Para outros povos que residiam em Canaã, o sol e a lua representavam deuses poderosos. Assim, exercer controle sobre eles mostrava que Yahvé era verdadeiramente soberano e apoiava Israel. Todavia, Deus já havia feito isso lá no Egito, por meio das pragas. Hoje, nossos deuses das riquezas, da influência e da fama são buscados por seus grandes poderes. Somos tentados a acreditar que podemos alcançar grandes coisas para Deus se apenas tivermos essas coisas disponíveis. Mas, na verdade, conseguimos grandes coisas servindo. Em Lucas capítulo 22, versículo 25 e 27. Dinheiro, autoridade e celebridade são tipos de medidas completamente erradas. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao capítulo 17, versículo 10. O rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sentado, consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O pecado, a fé e o dever, capítulo 17. Jesus disse aos discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e as 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. E ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: Venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo.
Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Estudo de hoje, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. O homem rico pensava que seus irmãos certamente acreditariam em um mensageiro renascido dos mortos. Mas na parábola, Abraão disse que se ele não acreditava em Moisés e nos profetas, nem mesmo a ressurreição o convenceria. É realmente verdade? Como alguém pode recusar-se a acreditar depois de presenciar uma ressurreição? Se Abraão estiver correto, então simplesmente ouvir falar de alguém que voltou dos mortos ou até mesmo encontrá-lo não é suficiente para ser persuadido. O conhecimento e a experiência não são suficientes se isso for verdade. Que outros fatores existem? Jesus contou esta história para os fariseus ouvirem, usando as palavras de Abraão. Jesus previu que até mesmo depois que ele se levantasse dos mortos, muitos dos líderes religiosos não creriam. Por quê? E os fariseus, que eram avarentos, zombavam de Jesus. Em Lucas capítulo 16, versículo 14. Eles tinham suas prioridades: dinheiro antes de Deus. Eles mesmos antes de Deus. Suas tradições já haviam destituído Moisés e os profetas. Acreditar em Jesus requeria uma mudança de coração e de hábito, mudanças que eles não estavam dispostos a fazer. Era uma questão de que eles amavam mais do que sabiam ou viveram. O coração deles era irredutível, de modo que o conhecimento, as experiências e as escrituras, ou o Filho de Deus, não os mudariam. Orando os Salmos. Celebre ao Senhor na certeza de que Ele irá justificar seu povo e honrar seu próprio nome, mostrando que somente Ele é o Senhor. Salmo capítulo 83, versículo 1 ao 18. As nações congregam-se contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. Capítulo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente foram conselho contra o teu povo, e conspiraram contra os seus protegidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se concluíram, alinharam-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Ameleque, e a Filistia com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Fazei-lhes como fizeste a Midian, como a Sisera e como a Jabim na ribeira de Quizon, as quais foram destruídos em Endor, vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim, persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu turvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, sua tarde ou sua noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu espero você aqui amanhã
E lembre-se, bora semear boas sementes. Puxa esse vídeo, que o Senhor Deus te abençoe. Tchau!